Eu tô passando por aqui para pedir uma coisa muito especial, para vocês deixar o seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Então, vamos pro vídeo. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Novamente estamos aqui para a nossa aula. Feche os seus olhos, vamos estar orando e pedindo que o Senhor nos abençoe. Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra, que é inspirada pelo Senhor e que nos ajuda na nossa vida e que nos dá a cada dia conhecimento do nosso Deus, do Senhor Deus vivo e verdadeiro. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Crianças, então nós estamos vendo sobre a nossa segunda unidade do breve catecismo e que diz: quem é Deus? E a nossa pergunta anterior foi: onde você pode aprender como amar e obedecer a Deus? E a resposta é: somente na Bíblia que podemos aprender como amar e a obedecer a Deus. Vamos então abrir a nossa Bíblia hoje em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Preste atenção na leitura. Vamos ler? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E este Deus no qual estamos falando em todas as nossas aulas, este Deus quer a comunhão e a conexão conosco, com as suas criaturas. E para nos ajudar a amá-lo e obedecê-lo, Ele deixou para nós uma regra. Ele deixou para nós aquilo que é a autoridade máxima na nossa vida para nos moldar, que é a sua palavra. Ele nos deixou, crianças, um livro santo que Ele mesmo inspirou. E hoje, então, a nossa pergunta é: quem escreveu a Bíblia? Quem escreveu a Bíblia? E a resposta é: homens escolhidos que foram inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia, crianças, é o livro santo, é a palavra de Deus que foi inspirada por Ele mesmo. É a nossa regra de fé e é a nossa autoridade máxima na nossa vida, como eu já falei. E quem a escreveu? Foram homens que Deus escolheu. O que é a Bíblia? O termo Bíblia vem do grego, que significa livros, ou uma coleção de livros. Então a Bíblia, ela é um conjunto de livros, uma coleção de livros. A própria palavra nos dá essa ideia de muitos livros. É um livro com uma coleção de livros, o livro santo. Cremos neste livro santo que tem 66 livros ao todo, do Antigo ao Novo Testamento. No Antigo Testamento tem 39 e no Novo Testamento tem 27 livros. A Bíblia, crianças, ela é para nós como uma bússola, como este objeto aqui. Este objeto, ele ajuda as pessoas em alguma direção, quando elas estão perdidas, quando elas precisam de uma direção, de saber aonde é o norte, o sul, o leste e o oeste. Quando elas precisam de uma direção, a bússola ajuda a elas. E a Bíblia é como esta bússola, crianças, que nos dá a direção para a nossa vida. Olha que legal! Então, mas a palavra de Deus é palavra de Deus ou dos homens? Precisamos entender, como falamos na aula anterior, que a palavra de Deus, toda a palavra de Deus é inspirada por Ele mesmo, mas Ele escolheu homens para escrever a forma escrita da palavra. Deus escolheu, mas toda a palavra que está aqui, crianças, Deus quis assim.
A palavra, então, é inspirada por Deus e Deus escolheu homens santos, homens que eram dedicados a Deus há muito tempo atrás. E Deus então escolheu homens, mais ou menos 40 homens ele escolheu para estar em épocas diferentes escrevendo a palavra de Deus, escrevendo o que está registrado aqui neste livro. E esses escritores, crianças, aconteceu em diversas épocas. Deus escolheu em diversas épocas homens para estarem escrevendo. Homens diferentes, diferentes na sua profissão, diferentes nas suas culturas, diferentes nas suas línguas. Eles tinham atividades diferentes na sua vida diária. Eles tinham profissões diferentes. Por exemplo, alguns eram profetas, outros sacerdotes, outros reis, outros pastores de gado, outro médico ou pescadores. E assim Deus escolheu a cada um de profissões diferentes em épocas diferentes, mais ou menos 40 homens escolhidos por Deus. Então as escrituras, crianças, são a palavra de Deus em forma escrita, escrita pelos seus escritores, mais ou menos 40, como eu falei. Então, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento são palavra de Deus, são as próprias palavras de Deus. Ele é o autor, somente um autor, Deus. Então podemos crer na Bíblia e entender que ela é confiável, porque o próprio Deus, o nosso Criador, governador sobre tudo, Ele inspirou a palavra dele, para que ela fosse para nós, como eu falei, uma bússola, para nos dar a direção da nossa vida. A palavra de Deus, ela é a própria verdade. Já falamos aqui muito da inspiração, que é um dos pontos, de tantos pontos importantes que tem a palavra de Deus. Primeiro ponto, a inspiração da palavra. É entendermos que Deus inspirou. Foi Ele quem inspirou aqueles homens para escreverem cada história que está na sua palavra. A inspiração de Deus é entender que Deus soprou para estes homens santos que foi escrita. Outro ponto importante, crianças, é acreditarmos na autoridade e na confiabilidade da palavra. Se a palavra é confiável, se ela é autoridade e se ela é confiável. Se ela é inspirada, logo ela tem autoridade. Se acreditamos na inspiração que Deus a inspirou, ela é autoridade para nós e podemos confiar nela como uma regra para a nossa vida. Outro ponto importante é a inerrância e a veracidade da palavra de Deus. O que quer dizer inerrância? Que não tem erro algum, que não tem engano na palavra de Deus. E a veracidade é entender que ela é verdade, como já falamos e lemos alguns textos, que a palavra de Deus é verdade. E a inerrância mostra que a palavra de Deus é incapaz de errar. Ela é infalível. A palavra de Deus jamais falha. E nós vemos isso em cada época que passa, cada profecia que foi se cumprindo da palavra de Deus. A palavra de Deus, crianças, traz também para nós dois ensinamentos muito importantes. A palavra de Deus vai nos mostrar aquilo que cremos e vai nos mostrar o que devemos fazer na nossa caminhada diária. Dois ensinamentos importantes, lembrou? O que cremos, aquilo que cremos e o que vamos fazer para a nossa caminhada diária. A Bíblia serve para isso também. Outra coisa muito importante, a palavra de Deus tem uma mensagem única. Do Antigo ao Novo Testamento, ela tem uma única mensagem. Sabe qual é? A mensagem central
de toda a Bíblia é Jesus Cristo. Então, crianças, aprendemos que a palavra de Deus ela é um livro santo, ela também é chamada de escritura, ela é chamada de lei, de mandamentos, ela é chamada de inúmeros nomes. Até muitas vezes falam também que ela é o livro da capa preta, que nós somos aqueles que temos o livro da capa preta. Mas o que é mais importante lembrarmos, que a palavra de Deus é inspirada por Deus. Quem escreveu a Bíblia foram homens santos, o qual Deus escolheu para estar escrevendo de forma escrita, mas foi Ele quem inspirou estes homens em épocas diferentes, pessoas diferentes e que trazem uma mensagem central, que é Jesus Cristo. Então, crianças, nós ouvimos hoje, na nossa aula, com esta pergunta, quem escreveu a Bíblia, nós respondemos que Deus escolheu homens santos, que eram dedicados a Ele, que serviam a Ele de todo o coração, que lhe obedeciam. E Ele escolheu estes homens para escrever a Bíblia. E hoje ela é para nós uma regra para moldar a nossa vida. Ela é como uma bússola que vai nos dar a direção na nossa caminhada cristã. Nossa aceitação da palavra de Deus, crianças, é pela fé. Eu creio pela fé que esta aqui é a palavra de Deus. É o livro santo. São as escrituras do Senhor. E pela fé nós cremos. E a partir do momento em que cremos, nós temos a motivação para obedecê-la. Para obedecê-la e praticá-la. Vamos então fazer uma oração final? Feche os seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado pela sua palavra, porque até hoje o Senhor a preservou durante todo esse tempo. Muitos quiseram destruí-la, mas o Senhor tem preservado ela até hoje. E ela nos ajuda a te amar e a te obedecer. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Lembram da nossa curiosidade? A Bíblia é o livro mais lido e mais vendido do mundo. E não podemos esquecer, somente um autor, o próprio Deus. O Deus inspirou toda a palavra. Estamos encerrando aqui a nossa aula. Fica com Deus, Deus te abençoe, até a próxima e tchau!